Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje, mais uma vez, estamos aqui prontos para poder estudar a palavra do Senhor, falar um pouco daquilo que Deus tem nos ensinado na tua palavra. E eu queria muito dizer para você que é mais uma vez uma alegria enorme estar presente aí na sua casa para que nós possamos aí estudar essa palavra do Senhor. O assunto que nós vamos falar hoje, ele tem muito a ver com o perigo da apostasia, né? A apostasia é algo que provoca aí um esfriamento espiritual, né? Um afastamento das pessoas, da presença de Deus, e chega a ser até um mundanismo, porque as pessoas deixam de praticar, vão esfriando na fé, vão fazer brasa fora do braseiro e vão se esfriando cada vez mais, e aí automaticamente, quando isso acontece, elas acabam começando a praticar mais as coisas do mundo, entrando no mundanismo e esquecendo um pouco aí das coisas que são de Deus. Por isso hoje nós vamos discutir a respeito dessa questão aí da apostasia nessa lição de hoje. Eu gostaria aí que você abrisse a sua Bíblia aí comigo em Hebreus capítulo 12. Nós vamos falar da lição da segunda-feira, da terça-feira, da quarta, da quinta, da sexta, né? E hoje, para segunda-feira, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículos 16. Hebreus 12, 16, leitura da segunda-feira. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Antes da gente estudar isso aí, vamos orar, né? Eu estava esquecendo de orar, irmãos, me perdoa aí. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos proporcionado até então. E, ó Deus, saber que o Senhor tem cuidado de nós é algo extremamente enriquecedor e nos fortalece cada dia mais. Portanto, Pai, em nome de Jesus, continua cuidando de nós, continue nos fortalecendo a fé, continue fazendo com que nós consigamos cada vez mais estar presentes diante do Senhor, motivados e prontos para andar com o Senhor nos teus caminhos. Ajuda, Senhor Deus, com que nós consigamos aprender do Senhor cada vez mais, e esse aprendizado venha a ser praticado, Senhor Deus, porque quando praticamos, Senhor Deus, a Tua palavra, automaticamente temos mais intimidade com o Senhor. E se temos intimidade com o Senhor, a gente tem cada vez mais experiências com o Senhor. E é exatamente disso que nós precisamos, é exatamente isso que nós queremos. Então, Deus, em nome de Jesus, permita com que nós estejamos com o Senhor, para que nós possamos cada vez mais experimentá-lo. Obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado pela tua generosidade em se revelar para nós, e é o que nós te pedimos que o faça hoje na presença do nome do Senhor Jesus Cristo. Seja o Senhor de todas as coisas nessa noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, leitura da segunda-feira, Hebreus capítulo 12, verso 16, vamos lá? Hebreus capítulo 12, verso 16. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como o filho mais velho. Não devemos jamais fazer como Esaú. A apostasia, ela aparece na vida da gente. A Bíblia é muito clara, ela fala assim, ó, se a gente se apostatar de Deus, Deus se apostata da gente. E aqui, nesse estudo, nós vamos ver como é que é algo incrível essa questão da apostasia. Porque quando a gente começa a abrir mão das bênçãos do Senhor, a gente automaticamente começa também a não querer mais estar na presença do Senhor. Aí você vira para mim e fala o seguinte: mas Esaú, ele só não quis a primogenitura, mas ele esteve na presença do Senhor, amém. Mas ele dispensou algo que era a bênção do Senhor na vida dele. Então, nós temos que entender que as oportunidades de nos abençoar estão aí todos os dias, todas as horas. Agora, nós também temos que entender que nós temos que herdar essa bênção. Que nós temos que...
a pegar essas bênçãos, porque elas vêm nas oportunidades que nós temos durante o dia. E se nós entendermos que aquela oportunidade é a oportunidade da bênção, nós temos que agarrar isso, porque muitas vezes ela pode passar. E foi exatamente o que aconteceu com Esaú. Vamos pegar lá Hebreus capítulo 12, verso 17, olha para você ver o que aconteceu com Esaú. Olha: como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Irmão, não adianta chorar o leite derramado. Aconteceu. Tem coisa que vai e não volta atrás mais não. Palavra que sai da boca, saiu, filho, não tem mola não vai voltar não. Esaú rejeitou a bênção e depois ele, chorando, tentou buscar essa bênção de novo, não teve jeito, não era mais dele. Você pode se arrepender o tanto que for, dependendo da situação, aquilo que você fizer, irmão, contra Deus, não tem mais retorno. Agora, tem coisa na sua vida que você deve se arrepender, aí sim, aí tem retorno. E nós vamos ver isso aqui, uma diferença de uma coisa e da outra. Provérbios capítulo 24, verso 16. Provérbios capítulo 24, verso 16. Provérbios capítulo 24, verso 16. Vamos chegar lá. Já estamos quase lá. Provérbios 24. Verso 16, a leitura da quarta-feira. O justo cai e se levanta. Olha aqui para você ver, quer ver? Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados para a calamidade. A nossa vida é feita de vários tombos. Você é justo? Você está debaixo do sangue de Jesus Cristo? Ô irmão, fica tranquilo então, você vai errar. Muito. Várias vezes. Mas o bacana de tudo isso é que cada tombo que nós tomarmos, nós vamos aprendendo a lição que Deus está nos ajudando, e Ele permite a gente cair para que a gente possa levantar, e cada vez que a gente cai e levanta, Ele vai nos ajudando a nos purificar, a retirar de nós as condições que nos levam aos erros, e a gente vai aprimorando cada vez mais a nossa capacidade de sermos perfeitos. Isso só vai acontecer, a conclusão disso só vai acontecer na volta do Senhor Jesus. A Bíblia fala que nós seremos perfeitos, mas quando? Quando o Senhor Jesus voltar, porque até então nós estamos em construção dessa santidade, em construção da perfeição, e por isso nós precisamos então entender que nós vamos cair várias vezes, erramos todos os dias, erramos várias vezes, mas não importa, irmão, se a gente errar e nos apoiar nas mãos de Jesus Cristo para que nós possamos levantar, fique tranquilo, nós vamos conseguir levantar. E também não fique desesperado se você cair de novo. Você vai cair de novo, mas fica tranquilo, você vai se levantar novamente. Sabe por quê? Porque você é justo. Você é chamado de justo por Deus. Você é chamado de santo por Deus. E aí o fato de você cair e poder se levantar, você pode entender que você vai cair, as mãos do Senhor estão sempre estendidas para poder te puxar para cima e te levantar de novo, porque você é justo. Agora, se você for aquele que não quer saber de Deus, se você for aquele que acha que é com a força do seu próprio braço que você vai conseguir fazer as coisas, você vai cair uma vez, vai se levantar, vai cair outra vez, vai se levantar, mas vai indo, as forças dos seus braços vão acabando, e você vai cair e não vai mais se levantar, porque a mão do Senhor Jesus Cristo não estará estendida para você que o negou. E se você nega o Senhor Jesus, automaticamente Ele não vai estender a mão para você, porque Ele também vai negar você. Hebreus capítulo 3, verso 16. Hebreus capítulo 3, verso 16. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma:
Hebreus capítulo 3, verso 16. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Olha, todo mundo que Moisés tirou do Egito acabou se rebelando. Mas o que é se rebelar em relação àquilo que Deus pede? É desobedecer. O próprio Moisés, Deus falou, vai lá e toca naquela rocha. Chegou e bateu na rocha. Para quê? Para quê? O desobedecer faz com que nós não consigamos herdar muitas bênçãos de Deus. No caso lá, daquele povo que saiu do Egito, o desobedecer significa não entrar na terra santa, não entrar na terra prometida. Foi exatamente isso que aconteceu. Filipenses capítulo 2, verso 11. Filipenses capítulo 2, verso 11. Filipenses capítulo 2, verso 11. Vamos achar aqui o Filipenses capítulo 2, verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós devemos confessar que Jesus Cristo é o Senhor, porque quando a gente confessa que Jesus Cristo é o Senhor, significa que nós devemos nos esforçar para sermos obedientes à palavra dele o tempo inteiro, E agora, como leitura bíblica, nós vamos ler o que está em Hebreus capítulo 5, verso de 11 a 14, depois Hebreus capítulo 6, verso 1, 2, 4 e 6, depois, não é isso mesmo, 1, 2, 4, 6, vamos ler do 1 até o 20 mesmo, que aí resolve o trem todo. Quer ver? Hebreus capítulo 5, de 11 a 14. Hebreus 5, de 11 a 14, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma na leitura bíblica em classe. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a sua altura a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Continuando a leitura aí, no capítulo 6 de Hebreus, verso 1 até 20, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, é o 6 todo. Vamos lá. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus e da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Opa, eu vou até ler de novo isso aqui, porque isso nós vamos discutir muito. Olha só, hein? Verso 4 até o 6. Está
Está assim, ó. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo de Deus, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Verso 7, pois a terra que absorve a chuva e que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Verso 9, amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de que coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, nem imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Quando Deus, no verso 13, quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juraram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus confirmou o juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós, que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança à nossa proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, essa palavra aqui é uma palavra extremamente pesada para aquele que quer ou que, sem saber, está se desviando da fé. Na palavra de introdução dessa lição, nós podemos entender e ler da seguinte forma: quando o cristão estaciona na fé e não se aprofunda no conhecimento das coisas de Deus, corre o risco de ser levado por ventos de doutrinas e apostatar, vindo a perder-se eternamente por não se arrepender. Irmão, se você é aquela pessoa que o tempo inteiro está preocupado mais com as coisas do mundo que com as coisas de Deus, se você é aquela pessoa que está lendo pouco a palavra de Deus, não ora quase nada, não faz seu devocional, a tendência de você é ficar estagnado na fé. E quem fica estagnado na fé, existe aí uma série de ventos doutrinários que vão fazer com que vocês comecem a acreditar numa série de coisas aí que na verdade são heresias. E aí você começa a achar que aquele fulano lá que falou aquela bobagem dele lá é o que está certo. Você começa a achar que aquele outro que falou lá alguma coisa sem fundamento bíblico é o que está certo. E por isso, você começa a ser aquela pessoa que, de certa forma, vai esfriando na fé, porque você vai agir sempre segundo a opinião dos outros e não agindo segundo a opinião de Deus. A pastora Sandra, ela tem batido muito nessa tecla aqui, dizendo que se nós não vigiarmos nessa época de pandemia, nós vamos acabar nos esfriando.
Se nós não vigiarmos nessa época de pandemia, nós vamos acabar nos contentando a ficar assistindo culto pela televisão, assistindo live de pastor, assistindo isso e aquilo, e nós mesmos só ficamos com aquilo que recebemos das pessoas, mas nunca com o que recebemos da palavra do Senhor. Nós temos que vigiar exatamente nisso, para que nós possamos usar apenas a palavra do Senhor como fonte de revelação para a nossa vida. E quando a gente usa a palavra do Senhor como fonte de revelação para a nossa vida, automaticamente a gente não vive aí à mercê dos ventos doutrinários que outras pessoas têm pregado. Porque você tem a certeza de que aquilo que está aqui é que é a pura verdade, e não aquilo que vem como interpretações talvez equivocadas de outras pessoas, que chegam falando algumas coisas para nós, e nós então, se não estivermos firmes na palavra do Senhor, acabamos acreditando. E quando a gente entra nessa questão, a gente pode até chegar ao ponto de nos perder eternamente, porque começamos a acreditar mais no homem do que na própria verdade. E em função disso aí a gente começa a entender por que aqui está falando que nós não temos mais que ficar tomando leitinho, nós temos que comer alimento sólido, porque é o alimento sólido que faz com que a gente se torne apto a discernir o bem e o mal. Nós já não estamos mais naquela época de ficar tomando leitinho, porque tomando leitinho, você tomou leitinho é quando você logo que converteu. Agora, você já era para estar maduro na fé. Você já era para estar com aquela sede de Deus, a ponto de entender que quando você tem sede de Deus, automaticamente você quer estar na presença de Deus e quer experimentar Deus. Eu e você temos que ter sede de Deus. Então, quando a gente tem sede de Deus, a gente começa a querer cada vez mais experimentar Deus. E quando a gente começa a querer cada vez experimentar Deus, gradualmente Ele vai se revelando com coisas mais elaboradas, mais difíceis de entendimento, e nós deixamos de tomar leitinho para começarmos a comer alimento sólido. E quando nós comemos esses alimentos sólidos, automaticamente a gente passa a entender o que é o bem e o que é o mal, e não ficamos à mercê de ventos de doutrinas. Aqui no tópico 1, infância espiritual, eles falam assim, a criança é mais negligente para ouvir. Você já viu quando você está falando com a criancinha? Criancinha, você fala com ela e ela não obedece. Por quê? Porque tem muita criança que na verdade fica testando os pais, né? Você fala com ele, não vai ali não, ele vai para você, para sua cara, dá uma risadinha e vai, né? Aí, irmão, esse tipo de coisa, muita gente na fé faz esse tipo de coisa. Deus fala, não faz aquilo não. Aí ele olha assim e pensa, eu vou. E vai, e faz. Criança espiritual. Criança que não se preocupa em agir com a estultícia. A estultícia é tipo nécio, é sem preocupação, é bobo, é fazendo bobagem. É isso aí que é estultícia. E aí quando as pessoas agem dessa forma, eles ficam muito assim, agindo como criancinha, e Deus falando o tempo inteiro, Deus dando alimento, e essa pessoa nunca sai da condição de criança espiritual para poder entrar na questão da maturidade espiritual. Nós temos que entender, irmão, que a nossa fase de criança espiritual, ela tem que ter ficado lá quando a gente converteu. Porque a partir de quando a gente converteu, pouco tempo depois, nós já temos que estar prontos, aptos a comer alimento sólido, para que nós não sejamos crianças espirituais. Se você é criança espiritual hoje, é porque às vezes você pode estar lendo pouco a palavra de Deus, comendo pouco desse pão da vida. E você e eu, nós precisamos comer desse pão da vida todos os dias, porque é exatamente ele que vai nos fortalecer na vida espiritual e nos dar condição de discernir o bem e o mal.
Não somos mais crianças espirituais. O crente menino não se desenvolve. O crente menino continua com aqueles pensamentos de só dar glória a Deus e aleluia a hora que está no culto, e é mesmo assim só na hora que está no culto. E ele pensa assim: no domingo eu vou levar minha Bíblia para a igreja porque todo mundo vai ver que eu sou crente. E aí ele chega na igreja, abre a Bíblia, estuda a palavra com o pastor está lendo lá, escuta a palavra do pastor, dá glória a Deus, aleluia, chega em casa, põe a Bíblia em cima da estante e só vai pegá-la de novo no domingo, quando ele vem para o culto de novo. Isso é menino espiritual. E esse tipo de menino não se desenvolve porque ele não faz exercício. Por que a gente fica bom, por exemplo, em matemática? Porque você faz exercício. Por que o fulano fica bom, por exemplo, em psicologia? Porque você exercita as coisas que você está lendo. Quando você exercita, você fica bom naquilo. Por que então não exercitarmos a leitura da palavra? Para que você fique bom na verdade do Senhor. O que nós não podemos fazer, gente, é simplesmente abrir mão dessa palavra, guardar ela lá e... o pastor falou, é isso mesmo, bacana, beleza, serviu, o pastor tá certo, é isso mesmo, beleza. Não, irmão. Não assuma para si essa conduta. Assuma para si a conduta de desenvolvimento todos os dias. Faça seu devocional, leia a palavra, esteja em contato com a verdade, para que você deixe de ser menino na fé e passe a ser adulto na fé. Porque o menino, ele geralmente precisa de um adulto para poder conduzir as suas decisões. O menino, ele precisa de um adulto para que o adulto decida e o menino faça aquilo que o adulto decidiu para ele. Mas o adulto não, o adulto ele decide por si. O adulto toma suas decisões, o adulto resolve a sua vida. E quando o adulto resolve a sua vida também, ele é capaz de assumir as consequências. E quando ele assume as consequências, se ele estiver assumindo consequências boas daquilo que ele decidiu, é porque ele decidiu bem. Se ele não assumir consequências boas daquilo que ele decidiu, é porque ele decidiu mal. Mas ele já sabe discernir entre o bem e o mal. É lógico e evidente que o adulto, ele vai querer sempre decidir pelo bem. E se você e eu queremos decidir pelo bem, nada melhor do que nós conhecermos o bem, conhecermos a verdade, e aí sim sempre decidir pela verdade. No tópico 2, os rudimentos da doutrina, arrependimento e fé. Constituem os dois pilares da doutrina da salvação. São elementos fundamentais que não podem faltar no ensinamento e formação do novo convertido. O escritor fala de um arrependimento de obras mortas, sendo eles judeus convertidos ao cristianismo, provavelmente ainda que queiram reviver os velhos conceitos da lei, tais como guardar o sábado, implementação dos sacrifícios, observância das luas novas, etc., esquecendo da salvação somente, que a salvação é dada somente pela graça, mediante o quê? A fé. Peraí, irmão, peraí. Se você aceitou Jesus, é sinal de que você foi ressuscitado. Você tinha uma vida morta em pecado. Você andava nas trevas e você passa então a conhecer a luz. Se você andava morto em seus delitos e pecados, conhece o sangue de Jesus Cristo, que é capaz de te dar vida e trazer você à ressurreição. Por que então ficar tentando fazer as coisas que você fazia antes, quando você era morto? Irmão, você ressuscitou. E agora você tem vida, e vida eterna, e vida abundante, e vida na verdade. Então você não tem que voltar nas coisas que eram do mundo antes de você ressuscitar. Lembra que no início eu falei aqui do mundanismo? Se você ressuscitou no sangue de Jesus Cristo, não continua a ficar praticando aquelas coisas que você fazia antes, não, irmão. Porque isso é mundanismo. Dessa forma, você começa a agir para que haja um distanciamento entre você e Deus. Nós jamais podemos agir buscando distanciamento
entre nós e Deus. Nós temos que agir buscando ajuntamento com Deus, intimidade com Deus. Continuando aqui, a doutrina dos batismos faz com que o início da fé, faz parte do início da fé e não de estágios mais avançados do desenvolvimento espiritual. Quanto à imposição de mãos, nos moldes do Antigo Testamento, que se consistia num gesto simbólico de transmissão de bênçãos, como fez Jacó, os crentes daquela ocasião não deveriam mais preocupar-se. Agora, com Cristo, o gesto de impor as mãos no nome de Jesus Cristo propicia cura divina, libertação. Olha para você ver que bacana. As pessoas que diziam que acreditavam em Cristo Jesus lá na época dos Hebreus, diz que acreditavam em Jesus Cristo, mas eles continuavam impondo as mãos no sentido de transferir bênção. Mas aí quando vem Jesus Cristo, ele chega e ele coloca as mãos nas pessoas para que haja cura, para que haja libertação. É diferente o objetivo. Portanto, irmão, se você está fazendo coisas que é antes de você conhecer Jesus Cristo, mesmo depois agora que você o conhece, troca isso aí. Porque Jesus Cristo ele veio para dar uma reviravolta na nossa vida. Jesus Cristo veio para poder mudar os nossos pensamentos. Jesus Cristo veio para mudar os nossos conceitos. Jesus Cristo veio para mudar as nossas atitudes. E quando a gente age segundo o que Jesus Cristo está fazendo, significa que nós estamos bem, tomando as melhores decisões e estamos aprendendo a comer comida sólida. Mas se nós estamos agindo ainda pensando que nós estamos fazendo as coisas lá do antigamente, temos que repensar os nossos caminhos. Tópico 3 aqui. Ressurreição e juízo. Todo crente em Jesus Cristo, desde o início de sua fé e seu discipulado básico, deve saber que Cristo morreu por nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação e para um dia julgar o mundo com justiça. Se estamos em Cristo, com Ele seremos ressuscitados. É verdade, irmão. Para que Jesus Cristo veio ao mundo mesmo? Ele veio ao mundo para provar que se eu e você estamos debaixo do sangue dele que verteu na cruz, o sangue de um Deus que derrotou a morte, eu e você, se estamos debaixo desse sangue, nós também derrotamos já a morte do pecado e ressuscitaremos com Jesus Cristo para a glória. Em nome de Jesus. O grave perigo da apostasia é o título do tópico 3. O que é apostasia? É afastamento, abandono da fé. Apostatar significa abandonar a fé cristã de modo premeditado e consciente. No texto em apreço, ou seja, no texto que nós lemos, o escritor de Hebreus adverte quanto ao perigo da apostasia. É verdade, irmão. Você hoje começa fazendo um trenzinho aqui, eu estou em Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, mas não tem nada a ver fazer isso. Amanhã... Pastora Sandra, ela deu um exemplo muito bacana, que hoje você começa a ver, nós não estamos mais congregando na igreja, então nós estamos começando a assistir mais os cultos. E hoje você assiste da igreja X, da igreja Y, da igreja Z. Amanhã você não tem tanto tempo assim, hoje eu não vou assistir não, que eu assisti 3 vezes essa semana já, então não vou assistir não. Amanhã, aí depois da manhã você está mais ocupado um pouquinho, porque a nossa vida ela é cheia de atividades, e Satanás ainda vai colocando mais uma atividade para poder tirar você da presença do Senhor. E automaticamente as coisas vão acontecendo e a gente vai percebendo que a gente vai se afastando. E a hora que assusta, irmão, você não está praticando absolutamente nada que é do Senhor. Não está praticando nada que é do Senhor. E está praticando muita coisa que é do mundo. Não, mas eu sou bonzinho, meu coração é bom demais, eu ajudo os pobres, eu faço um monte de coisa que Jesus Cristo pediu. Eu só não estou lendo a palavra do Senhor todo dia, eu só não estou congregando em igreja nenhuma, mas eu sou bonzinho, eu conheço a palavra, eu sei. Ô, gente, esquece esse tipo de situação. A apostasia, ela vem exatamente com um pensamento desse.
Paulo, lá em 2 Timóteo, ele falou assim: eu estou escrevendo para vocês, fulano, ciclano, bertano, porque Demas já foi embora, Demas já desviou. E esse desviar de Demas lá foi o quê? Foi para o mundo, irmão. Foi para o mundo. Foi fazer as coisas que são do mundo. Aquilo ali chama apostasia. E é dessa apostasia aí que Deus está falando que é impossível o cara voltar mais. Vocês lembram uma vez que eu falei aqui de Ezequiel capítulo 14, as 4 ferramentas que Deus usa para que ele alerte o cristão que ele tem que voltar a consertar o seu altar, que ele tem que retornar aos seus bons caminhos, né? As 4 ferramentas de Deus: a espada, a fome, a peste e a guerra. Lembra disso? Pois é, essas 4 ferramentas de Deus, Deus fala: e vocês têm que consertar os caminhos de vocês para que vocês não passem por essas 4 ferramentas, porque essas 4 ferramentas são ferramentas da justiça de Deus para aqueles que são dele. Agora, aqueles que não são dele, sabe o que ele faz? Endurece o coração. Irmão, se você se apostatar de Deus, você pode estar certo que você não vai voltar para a presença do Senhor, porque Ele mesmo endurece o coração seu, de forma que você nem mais tenha comunhão com absolutamente nada de Deus. Não entre nessa situação. Volte, retorne os seus caminhos para os caminhos bons, para andar com o Senhor Jesus Cristo, para voltar a ler a palavra do Senhor, para voltar a ter comunhão com os irmãos, para voltar a ter comunhão com a palavra, com a oração, com o jejum, com aquilo que é do reino de Deus, porque se você se apostatar de Deus, fique certo que Deus se apostatará de você. Nós temos que entender que é exatamente isso que Deus faz. Esse é o perigo da apostasia. O arrependimento impossível que nós acabamos de ler aqui, está lá no versículo 18, para que por 2 coisas imutáveis, as quais é impossível que Deus minta. Não, nessa parte não, tem uma outra parte aqui que ele fala que o arrependimento é impossível. E recaíram, no verso 6, recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus. É isso aí, crucificam o Filho de Deus e o expõem em vitupério. Ou seja, irmão, se você começa a apostatar da fé, eu vou sair daquela igreja, aí começa a falar mal do pastor, começa a falar mal da igreja, passa um tiquinho, você acha que você está falando mal só do pastor e da igreja, na verdade você está escandalizando o nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 18 fala que, ai daquele pelo qual o nome do Senhor Jesus Cristo foi escandalizado, ai daquele pelo qual vier o escândalo para o nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque você, quando escandaliza o nome do Senhor Jesus Cristo, fazendo essas coisas que já não mais são as coisas do reino, automaticamente o que nós estamos fazendo é pegando Jesus Cristo e expondo ele ao vitupério. Vitupério, gente, é humilhação, é escandalização, é vergonha. Nós estamos expondo Jesus Cristo à vergonha, à humilhação e botando ele na cruz de novo. E dessas pessoas que fazem esse tipo de coisa, sai da igreja, fala mal do pastor, vai para o mundo, começa a beber, começa a fumar, começa a usar droga, acha que sexo é a melhor coisa do mundo, acha que o bacana é buscar dinheiro, correr atrás de dinheiro o tempo inteiro. Irmão, se você está com esse pensamento, cuidado, porque o próprio Deus há de endurecer o coração. Agora fique firme na presença do Senhor. Entenda que igreja é você. Igreja é você. Aqui onde nós estamos falando é templo. A comunhão no templo é importante. Porque na comunhão do templo você encontra com seu irmão que tem a mesma cabeça, que tem o mesmo pensamento, que tem a mesma condição de ação, que faz as mesmas coisas que você. E aí você encontra força. Se você hoje, mas puxa vida, eu não estou com tanta vontade assim de ler a palavra do Senhor. Esses dias para trás aí minha mãe morreu. 2 dias eu falei com o Senhor, 2 dias. Deus, hoje eu não vou fazer meu devocional não, que eu não estou bom para fazer devocional. Hoje eu não estou bom. Me perdoa, meu Senhor.
mas hoje eu não vou fazer meu devocional não. 2 dias. Terceiro dia, depois que minha mãe morreu, eu já estava doido. Acordei, fiz o devocional, falei com Deus: Deus, muito obrigado pela força que o Senhor está me dando, mas eu vou continuar fazendo os meus devocionais todos os dias, porque eu preciso do Senhor. Minha mãe já está com o Senhor, eu preciso do Senhor para que eu esteja com o Senhor no futuro. Então eu vou continuar me fortalecendo na tua palavra, bebendo da água da vida, comendo do pão da vida, para que eu possa estar com o Senhor. Tá vendo, irmão? Não adianta. Agora, se eu simplesmente parar, eu vou parar. Hoje eu não vou ler a Bíblia não, estou tão cansado. Amanhã você pode estar certo, você vai estar cansado de novo. Depois da manhã você pode estar certo, você vai estar cansado de novo. E a hora que você assusta, já tem 1 ano que você não lê a Bíblia. 1 ano que você não tem contato com a verdade, fica só escutando as pessoas falarem de Deus para você. E quando você escuta, irmão, costuma que você escuta e não pratica, tá? E quem não pratica, não experimenta Deus. Quem não experimenta Deus, não consegue ver olhos espirituais para poder entender onde estão as bênçãos e as oportunidades do Senhor. Nós precisamos cuidar disso. Existem 5 motivos pelos quais um apóstata empedernido, ou seja, um apóstata com o coração petrificado, não pode mais se arrepender. Um apóstata, ou seja, você saiu da presença do Senhor, seu coração está petrificado, seu coração agora é de pedra, você não quer saber mais da presença do Senhor, você não quer saber mais da palavra do Senhor. Para você, todo crente é ladrão, todo crente é vagabundo, todo crente é mentiroso, todo crente é devedor. Você que esteve no meio, não quer mais saber desse tipo de coisa. Olha só o que Deus tem para você. Já uma vez foram iluminados, é a primeira condição dos 5 motivos pelos quais apóstata ele não volta mais atrás. Olha para você ver, apóstata de verdade, viu, gente? Você não, eu tenho certeza que você cai, levanta, porque você se esmera na mão do Senhor Jesus Cristo, que está pronto para te levantar. Mas eu digo aquele cara que sai da igreja, começa a falar mal do pastor, começa a brigar, começa a falar, não, Bíblia não, eu não quero mais saber desse trem de crente não, porque esses crentes tudo é esquisito, é um sujeito, um povo diferente, um povo esquisito. Então olha só, esse cara já foi iluminado. Eu conheço gente assim, gente, esse cara já foi iluminado, porque Jesus Cristo foi a luz do mundo dele. Ele foi retirado das trevas, Jesus Cristo o fez enxergar a luz, Jesus Cristo se revelou para ele, Jesus Cristo fez as coisas todas para ele, mas a partir do momento que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o homem, ele apostatou, porque geralmente as pessoas apostatam, gente, por causa de ação dos homens, e não por causa de ação de Jesus. Eu saí da igreja do fulano de tal lá, porque o pastor bebia. Eu saí da igreja do fulano de tal lá, porque o pastor, nossa Deus, o pastor fazia isso, fazia aquilo. E eu fiquei sabendo que o pastor usou o dízimo lá para fazer isso. Aí eu saí da igreja. Tá vendo? Então, você não saiu da igreja por causa de Jesus. Você não mais vai seguir Jesus por causa do homem. Apostatar-se de Jesus por causa do homem. Seu coração fica empedernido, ou seja, petrificado. E você não volta mais para a presença do Senhor e perde a sua salvação. Olha só para você ver. Continuemos. Uma vez já foram iluminadas essas pessoas, ou seja, já conheceram a luz do mundo, eles não mais são novos convertidos. Então, se eles se fortalecessem na fé, comessem do pão verdadeiro e não ficassem aí à mercê de doutrinas, de ventos de doutrinas, eles automaticamente teriam um coração e uma fé fortalecidos. Mas quando eles começam a largar as coisas para lá, agir de forma mais relaxada no Evangelho, não querem muito saber da presença do Senhor, não faz seus devocionais, não querem orar, e fica só assistindo uma televisãozinha aqui, ali, acolá. Aí na hora daquele culto que vai ser bacana lá, aí aparece um filme, um filme que eu sou doido para ver, eu vou ver o filme, não ver o culto, e aí pronto, a palavra do Senhor vai ficando perdida na sua vida. Aquele que era luz, já se apagou. Já não é mais luz. E você depois começa a achar
que o homem tem mais razão do que o próprio Senhor Jesus. Você começa a olhar mais para as ações do homem do que para o Senhor Jesus. Como o homem é falho, na hora que o homem falhar, você acusa Jesus porque o homem falhou. E você fica fora da presença do Senhor. O outro motivo pelo qual o coração do apóstata, ele não é digno de arrepender, é porque eles provaram o dom celestial. Quem prova o dom celestial não é novinho na fé não, irmão. Novinho na fé toma leitinho. Mas aquele que prova o dom celestial, qual é o maior dom celestial? É o dom da salvação, irmão. Né? O dom da salvação, aquele que é provado, aquele que vem receber a salvação, né? Que é dada pela fé. Isso é dom de Deus, está lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. O dom que Deus nos dá maior é a salvação, e as pessoas às vezes porque se tornam apóstatas, eles abrem mão da salvação. E se eles abrem mão da salvação, irmão, o Espírito Santo de Deus vai sair fora deles mesmo, para valer. Apostatou de Deus, o Espírito Santo se apostata dele. Então ele não vai ter nem olhos mais para enxergar as ações de Deus na vida dele. Terceiro motivo, fizeram-se participantes do Espírito Santo de Deus. Acabei de falar. Se eles já tiveram o Espírito Santo de Deus, conseguia antes enxergar as coisas de Deus, mas foram enfraquecendo, foram se tornando brasa fora do braseiro, automaticamente o que aconteceu com eles é que eles vão se esfriando, e aí o Espírito Santo de Deus já começa a não revelar mais as coisas para eles. Porque quando o Espírito Santo de Deus começa e continua revelando para mim e para você, é porque ele acha em nós vida, a vida dada por Deus, a vida dada pela palavra, a vida dada pela água, né, que mata a nossa sede espiritual, a vida dada por isso aí. E o Espírito Santo de Deus, ele nos dá essa vida, porque essa vida vem pela revelação da palavra do Senhor. E a partir do momento que o apóstata, ele não quer saber mais, ele se esfria da presença de Deus, ele sai da presença de Deus, ele não experimenta mais Deus, ele automaticamente, ele vai ficando fora disso. E aí as coisas vão acontecendo. E o coração vai endurecendo. E ele perde a salvação. O apóstata provou bem a palavra de Deus. Ele sabe como que a palavra de Deus ela faz bem para ele. Ele sabe como que a palavra de Deus enriquece os conhecimentos a respeito de Deus. Ele sabe como que a palavra de Deus nos dá ferramentas para poder evitar o pecado. Ele sabe o quanto que a palavra de Deus ela nos ajuda a caminhar com o Senhor Jesus. Ela nos dá esperança, ela nos dá alento nas horas difíceis, ela nos dá condição de ter alegria de andar com aquele que é o maior, o todo-poderoso, aquele que cuida, aquele que cria, aquele que faz milagres nas nossas vidas. Isso, nós temos alegria, mas sabe por quê? Porque nós temos a boa palavra de Deus e nós provamos a boa palavra de Deus. O apóstata que também provou a boa palavra de Deus, ele acabou largando tudo isso de lado, não deu valor a isso, por isso ele perde a salvação. Lembra que eu comecei contando aqui o caso de Jacó. Jacó, ele não deu valor para a bênção da primogenitura. Depois, quando ele foi tentar de novo, irmão, já era tarde demais. As pessoas que não dão valor para as bênçãos que Deus tem para nós, apostataram, assim como Jacó apostatou da bênção da progenitura. Nós, quando apostatamos da palavra do Senhor, também não temos perdão. É tarde demais. Aí continua aqui: provaram das virtudes do século futuro. Quando as pessoas provam das virtudes do século futuro, o que é isso que nós estamos falando, irmão? Lembra que eu falei assim, antigamente se impunham as mãos para fazer transferência de bênçãos, que é o que Jacó fez. Aí Jesus Cristo chegou e ele impunha a mão para poder fazer o quê? Cura e libertação. Esses são os dons, as virtudes do século futuro.
Quem anda com Jesus Cristo tem capacidade de curar, quem anda com Jesus Cristo tem capacidade de libertar. Basta você exercer esse poder, esse dom e essa prática que você, em nome de Jesus, dando ordem com a sua santidade, você dá ordem para que o mal se afaste. O mal vai se afastar, irmão. O mal vai se afastar. Creia nisso e haja dessa forma. Agora, o apóstata não é capaz de crer nisso e agir dessa forma, não. Ele abre mão disso. Ele não quer mais saber disso, porque ele acha que isso não tem efeito na vida dele. A tendência do apóstata é recair num fosso da apostasia. Quem recai no fosso da apostasia não consegue mais voltar, irmão. Por isso que a palavra fala: aquele que se apostatar de mim, eu me apostatarei dele. Se você saiu da presença de Deus, não querendo mais Jesus Cristo, negando a Jesus Cristo, saiba que o Espírito Santo de Deus sai de você. Aí você vai viver por sua conta aí. E o que é pior, o resultado sempre será perda da vida eterna. Sempre será perda da vida eterna. O apóstata expõe Jesus Cristo ao vitupério, ao escândalo. Se eu saio da igreja, eu começo a falar mal da igreja, falo mal do pastor, falo mal dos irmãos, falo mal do crente, falo mal de Jesus, eu estou escandalizando o nome de Jesus. O apóstata faz muito isso. Não seja jamais um apóstata. Se você está começando a perceber que você está se esfriando na fé, irmão, garra com alguém. Nós estamos aqui, eu, pastora Sandra, pastor Antônio, pastora Noemi, estamos aqui para poder ajudar você a caminhar, sem te carregar nas costas. Você tem que querer fazer as coisas que você precisa fazer para o reino de Deus. Não adianta eu querer que você faça e você não querer. Não adianta eu fazer para você e você não fazer. Você tem que fazer, você tem que querer. Porque se você não quiser, a sua tendência é esfriar, irmão. A minha salvação está garantida, agora e a sua? Eu não posso garantir a sua salvação para você. Eu estou aqui para te ajudar a caminhar, para te ajudar a crescer, para te ajudar a ter motivação para herdar a bênção do Senhor, para te ajudar a aproveitar a oportunidade da bênção que Deus tem para você. Mas acontece que nós, quando estamos aqui para poder fazer isso, nós estamos aqui e só vamos conseguir se você também quiser. Agora, se você quiser sair fora da presença do Senhor, nós não vamos poder fazer muita coisa. Que é você que quis. A decisão, a escolha é sua. Se eu pudesse escolher por você, certamente você estaria na presença de Deus. Mas se você não escolher isso, não tem valor nenhum aquilo que eu penso ou que deixei de pensar. Nós devemos entender que Deus, Ele não é injusto. Não. Deus é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E Ele, sendo fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para mim e para você, que nós seríamos muito abençoados se escolhêssemos o quê? A vida. Se escolhêssemos o quê? A bênção. Mas se nós escolhermos a morte e o mal, não tem bênção garantida para nós. Pelo contrário, tem ira do Senhor. Se você pegar a palavra do Senhor, e você vai ver que todas as vezes que o Senhor age, se Ele agir na nossa desobediência, as ações de Deus virão com ira. Mas se Ele perceber a obediência nossa, as ações de Deus em cima de nós sempre serão como bênção. Portanto, fechamos aqui esse estudo, dizendo que a esperança da salvação gloriosa no Senhor Jesus Cristo está em caminhar com Ele, está em obedecer a Tua palavra, conhecer a verdade, comer o pão da vida, tomar a água da vida, para que nós possamos todos os dias entender que Jesus Cristo tem o melhor para nós. Não vamos fazer igual Esaú fez, abrindo mão da primogenitura, não. Vamos agarrar a nossa primogenitura, a nossa bênção, qualquer que seja a oportunidade que ela passar. Não deixe a oportunidade da bênção passar na sua vida, não, para que nós possamos entender que Deus é maior. Amém?
Fiquemos aqui com essa palavra, uma palavra que teoricamente é mais dura, mas é para que nós possamos entender que nesses tempos em que nós estamos vivendo, Satanás ele pode querer entrar na sua vida para poder esfriar você, e quando ele esfria você, ele afasta você da presença de Deus. E se ele afasta você da presença de Deus, é porque você está começando a ficar cheio de desculpinha. Hoje não deu, hoje não dá, amanhã eu estou cansado, amanhã isso, aquilo. Esquece isso, irmão. Busca o Senhor Jesus com toda a força e vigor que você tem. Busca o Senhor Jesus enquanto você pode achar, porque se a partir do momento em que você se apostatar de Deus e Ele se apostatar de você, não tem jeito mais de você buscar. Amém? Vamos orar? Fique com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Amamos vocês. Não se esqueça do Zoom. O Zoom aí para a próxima sexta-feira. Nós já vamos começar falando aí da palavra do Senhor, do sanguíneo, viu? Do sanguíneo. É lógico que antes nós vamos fazer aquela votaçãozinha para a gente poder brincar um pouquinho também, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Oremos. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja aquele que verdadeiramente vai nos ajudar, Senhor Deus, a estar sempre na Tua presença. Sabemos, ó Deus, que nós o fazemos sempre porque o Teu Santo Espírito habita em nós. E se não fosse pelo Teu Santo Espírito, Senhor Deus, certamente nós não conseguiríamos buscá-lo. Mas um dia, Senhor Deus, nós decidimos pelo sangue do Senhor. E por isso o Teu Santo Espírito, Ele habita em nós e faz com que nós todos os dias encontremos morada no Senhor e consigamos, ó Deus, obter do Senhor a Tua revelação, consigamos, Senhor Deus, obter a força que nos faz obedecer a Tua palavra, consigamos, Senhor Deus, obedecer aquilo tudo que o Senhor tem nos pedido e por isso experimentar também as Tuas bênçãos. Ó Deus, andar com o Senhor, experimentar o Senhor, encontrar o Senhor face a face é uma das maiores alegrias que todos nós temos tido ultimamente. E por isso, Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Teu Santo Espírito nos fortaleça para que todos os dias nós consigamos fazer sempre isso e consigamos experimentar o Senhor. Ó Pai, muito obrigado. Pedimos que o Senhor visite a casa de cada um dos nossos irmãos, levando para eles as bênçãos, o poder e a força para continuar buscando o Senhor, ainda que seja em tempos de pandemia ou qualquer que sejam os tempos, Senhor Deus, porque se nos desviamos agora no tempo da pandemia, que dirá então quando os tempos ficarem piores? Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, não permita com que nenhum de nós se perca. Senhor Deus, nos ajuda para que nós tenhamos sempre muita força para poder andar na Tua presença. Precisamos do Senhor, ó Senhor Deus, tenha misericórdia da nossa vida. Precisamos do Senhor e não permita com que nós nos esfriemos. Seja o Senhor da nossa vida e é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. Espero vocês na sexta-feira no Zoom, 20 horas, em nome de Jesus. Deus abençoe.